que eu quero chamar aqui o pastor Alexandre. Quero chamar também a pastora Ivani. Agora é a hora dos bonitos dois. Eu chamei aqui para que a gente ministre sobre a vida deles. O pastor estará trazendo a palavra, em seguida o pastor estará orando por nós, orando por aqueles que quiserem uma oração também individual. E creio que Deus tem algo muito especial para falar com essa igreja esta noite. Amém, Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Não é para preocupar, é para descansar. Deus, onde não tem, Deus cria para que os deles sejam beneficiados. O Senhor diz assim: por esses dias eu darei um sinal, viu, meu servo? Daquilo que tu falaste em particular, só você e Deus, na cama, na porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela noite. Amém. Fui eu que chamei, fui eu que separei, e eu vou me responsabilizar por esse andou da sua debasteirandecante. Fale, não se cale, andei a sua, de que me andou for que a Bíblia diz que é assim, sim, anda. O pastor diz tem procedência maligna. Amém. O Senhor conhece o intento do vosso coração. Não temas, Amém. não temas, não temas, porque o maior está com você. E a minha toca sua debasteirandecante, do comandou e a for que e entro no Cananá, e a nessa causa com muita pressa. E que me arrasou, de camanou e a forca reve as fé. Tu vais saber que não é coincidência, mas é providência que Deus quer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, e a minha parte de juramento. Aleluia, Deus, na Cananá e a subiando de canto. Pai, sei que nesse momento, Pai, o pastor Alexandre vai ministrar a palavra, pastor. De que me andou que reve a fé. Eu não que a sua debasteirande.
Queridos, nós temos, quem veio nos outros domingos, só para vocês entenderem, pedido a cada pastor que vem aqui que acenda uma vela. Eu vou acender pelos outros pastores e vocês vão acender cada uma daquelas, representando o fogo do Espírito, a presença do Senhor nesse lugar. Amém? Gratidão a Deus, amados. É bom demais estar nesse lugar, é bom demais estar aqui com vocês. E nós vamos aproveitar o máximo de tempo para ministrar, para deixar Deus ministrar os nossos corações. Minha gratidão em poder estar, com o pastor Mateus. Pastor Mateus é meu compadre, um filho na fé. A pastora falou de filhos, né? Você não vai tirar mais foto, né? Tirei só depois que eu botar o casaco de novo. A minha versão, eu nem sei. Eu tenho tantas. É a Almeidinha. Coloca lá Jeremias 2:13. E Deus tem nos concedido a graça de poder caminhar junto. Mateus chegou novinho aqui, solteiro, assim como eu também cheguei na faculdade. Não me atrapalha. Jeremias 2:13. E a gente vai vendo ao longo do caminho Deus alinhando, fortalecendo relações, estabelecendo vínculos para além da instituição, para além do púlpito, para além do ser pastor, talvez do título, do encargo. Isso é o que de fato nos sustentará. Reinos se levantam, reinos caem, reis são levantados, reis caem, né? A gente é levado a posições e também as perde. Tantas coisas que a gente vive ao longo das nossas caminhadas. Salários altos, salários baixos, né? Tantas coisas que vêm, talvez por algum certo tempo nos sustenta,
nos dá alegria, talvez a gente acha que é aquilo, mas depois a gente descobre com o passar do tempo que não é isso que nos sustenta. Quando nós olhamos para a história, a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Muita frequência. Todas as gerações têm enfrentado isso, e nós também não seremos e não somos diferentes. Temos visto essas coisas acontecerem, mas também temos visto a mão de Deus cuidando daqueles que o amam, aqueles que o buscam, daqueles que têm nele a confiança, a segurança, a paz. Obrigado. E assim nós vamos caminhando. Nós estamos em mês de aniversário, e eu me perguntando, Senhor, eu não quero trazer uma palavra que seja coisa minha, não quero que seja uma coisa minha, não quero que seja apenas movida também pelo tema, que é extraordinário. Eu gosto muito desse tema, gosto muito do tema, e eu vou terminar com ele no final, né, da decisão de Josué sobre a família. Nós somos família. Nós podemos deixar de ser metodistas, mas nós temos algo que é maior do que a instituição metodista, que é o reino de Deus, ser um povo dele, porque ele vem buscar, ele vai olhar para esse outro lado da história. Não é o quanto tempo nós temos de metodismo, não é como que foi o nosso batismo, se foi com aspersão, imersão, derramamento, se foi no Rio Jordão, ou se foi em Jardim P, se foi em Vila Conde, né? Ou se foi em Caconde. Caconde é uma cidade de Minas, né? Não? Procura que tem lá. Mentira, não sei. Mas deve ter, se tem cara de coisa de mineiro. Tem. Caconde, eu já vi esse nome em algum lugar, mas agora me veio na cabeça, mas procure aí, eu acho que esse é coisa de mineiro. E é tudo isso, e eu falei assim, Senhor, eu quero... Também tem, Santa Catarina tem muita coisa doida. E Deus trabalhou no meu coração, primeiramente, eu vou falar de oração de qualquer maneira. Eu sei que essa igreja tem trabalhado muito a questão da oração, muito. Mas o Senhor veio e trouxe ao meu coração esse texto. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Nós somos tentados, amados irmãos e irmãs, não diferente do povo de Israel, do povo de Deus ao longo da história, de fazermos cisternas, de criarmos mecanismos de segurança para nos sentirmos seguros, de reservar, de fazer nossas reservas, de preparar, termos a nossa aposentadoria para o futuro, de prepararmos tantas coisas para trazer segurança, e de repente elas saem assim, ó, debaixo dos nossos pés com uma facilidade imensa. E aí nessa hora a gente pergunta assim, Senhor, o que foi que eu fiz? E o que eu posso ainda fazer para me salvar? Para salvar a minha casa, salvar a minha família, não perder a salvação. Porque no final de tudo nós vamos chegar à conclusão que a coisa que mais vai importar no final de todas as coisas, no final vai ser a salvação. Todas as coisas ficarão. Em meio a uma guerra, em meio a uma destruição, uma invasão, se o nosso país for tomado, se o mundo se acabar, não vai dar tempo de querer pegar a creme dental, pasta de dente, escova, pente, o shampoo, o condicionador, o delineador, sei eu, a base, o rímel, o que mais? A bolsa, que vida,
né? Não sairei sem ela, o sapato. O que você vai querer levar? Não adianta. O dinheiro está lá no cofre, não adianta nada. Nada disso mais vai importar. E esse texto, ele fala sobre escolhas. Kenny Reagan, ele escreveu e deixou a seguinte afirmação: Deus quer que seu povo seja cisternas vazias. Ele quer que sejamos represas cheias, capazes de conter muitas águas vivas do Espírito Santo. Nós não precisamos criar cisternas, mas elas nos perseguirão. A ideia de nós construirmos sistemas de segurança. A nossa água, ela tem dia e hora contado. O nosso trabalho, a nossa força. Talvez seja para nós difícil de entender isso. Nos dias em que Deus liberou essa palavra através do profeta Jeremias, não havia água encanada. Hoje nós temos uma facilidade, hoje nós encontramos água encanada, água, né, aqui já recebi um monte de água, né? Água encopada, como é que chama isso aqui? Não sei, envelopada, né? Temos água com uma facilidade muito grande. Mas quando nós pensamos do deserto e vamos para o deserto, isso é água, é ouro, é vida. Água é vida. Por isso que a Bíblia é tão repleta disso. Contudo, tanto pela falta de mananciais, como pelo modismo de não precisarem buscar águas todos os dias, as pessoas passaram a usar cisternas. Cisternas eram reservatório de águas, de chuva, não é? E era muito prática. E hoje nós sabemos mais porque nós temos criado, por conta da escassez de água, por conta da água de reuso, temos criado mecanismos, né? No Nordeste tem muito isso, cria cisternas para quando chover, ela retém essa água da chuva. Nós hoje ouvimos e temos aí em algumas localidades muito isso, ou temos nas nossas casas, em condomínios, né, em igrejas, já sistemas para receber essa água da chuva. Mas muitas pessoas, talvez os nossos filhos, não saibam o que significa isso, não saibam o que isso representa, né, em tempo de seca, em tempo de escassez. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas indo a poços, fontes, às vezes distantes, para buscar água. Isso é uma realidade. Se nós formos, eu já falei aqui, eu acho que em algum momento, se nós formos na África, você vai ver pessoas buscando água. Amados, são quilômetros para buscar água, um balde de água, e pedir a Deus que você não tropece no meio do caminho, porque senão vai ter que fazer todo esse percurso de novo, e talvez esperar a sua vez lá naquele poço, para esperar a sua vez, não é? Pegar essa água e fazer todo o percurso de retorno de novo, com risco ainda de perigos, risco talvez de ser picado por uma serpente, o qual é muito comum isso lá, né? Principalmente, né, em algumas regiões, cobras venenosas, mamba negra e tantas outras, que se picar, talvez seja uma morte letal. Tantos perigos. Isso era comum a todos, razão pela qual Deus escolheu justamente essa figura para ilustrar a verdade espiritual que o seu povo necessitava ouvir e entender. Qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte e da água que foi tirada de um poço. Mas o foco ou enfoque aqui não é na qualidade da água, mas sim na questão de você construir cisternas. Construir cisternas, uma vez que você tem a própria fonte disponível diariamente. Quando nós criamos mecanismos que nos desviam do verdadeiro propósito e sentido pelo qual Deus nos chamou. Nós estamos usando essa figura da cisterna para dizer e para nos perguntarmos juntos, eu também me incluo nisso, se nós estamos recorrendo à fonte das águas,
se nós estamos sendo alimentados pela fonte, que é o próprio Cristo, sua palavra, o Espírito derramado sobre sua igreja, ou se nós estamos talvez acomodados a ponto de achar que nós não precisamos de tanta água, não precisamos ir a esta fonte, e por isso criamos outros meios para dizer que nós falamos com Deus do nosso jeito, nós lemos a Bíblia só quando nós queremos, nós não temos uma vida regular de oração, porque afinal de contas está tudo bem, eu não preciso de dons espirituais, eu não preciso do poder de Deus. Afinal de contas, a minha igreja não precisa expulsar demônios, então eu não preciso entender e compreender nada sobre libertação. Eu não preciso conhecer sobre o poder de cura, e que Deus cura e que Deus liberta. Eu não preciso, eu crio outros meios, eu leio algumas devocionais, e elas para mim são tão satisfatórias, e está tudo bem. Deus chamou de rotas as cisternas que o seu povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam armazenar as águas. Portanto, nessa comparação que o Senhor faz, a conclusão é única e clara: quem bebe da fonte tem a água, ao passo que quem tenta fazer o uso da cisterna acaba ficando sem ela. Procura o Senhor, e nós temos inúmeros exemplos, que eu darei alguns aqui, de pessoas que foram alimentados e beberam da água que Cristo deu, e Ele vem dizer: quem de mim beber, nunca mais terá sede. Ele tem a palavra, mas Ele tem o poder, Ele tem a graça, Ele é a água, Ele é o próprio caminho, Ele é o pão vivo, é tudo que nós precisamos, é o braço estendido no momento da dificuldade. Muitos de nós achamos que é possível driblarmos o princípio da busca diária, de tentarmos encher os nossos reservatórios. Por exemplo, alguns de nós, amados, talvez estamos criando cisternas rachadas, achando que nós podemos achando que vir o culto apenas aos domingos é suficiente. Talvez a nossa cisterna, nós não estamos dando conta que a minha cisterna, a tua cisterna, ela está com vazamento, ela está comprometida, quando eu acho que apenas estar na escola dominical é suficiente. Talvez o meu sistema, o seu sistema como cisterna está em achar que dar o dízimo é suficiente, que talvez participar apenas de uma ação social é suficiente. Eu não sei quais são as suas, talvez nós tenhamos inclusive mais de uma cisterna, e todas elas correm um grande risco de estar comprometida. Ela não está segurando, ela não é capaz, diz o Senhor, ela não é capaz de segurar tudo que o Senhor tem para mim e para você. Muito mais, amados, é muito mais do que esse culto. Amados, para mim eu falei assim: Mateus, para mim só você, não precisa de bateria, não precisa de nada, mas eu trouxe o pastor Ariel também. Não, calma. Essa era a ideia da minha cisterna, mas a do Senhor é diferente. Eu gosto demais, eu sinto a presença de Deus quando o Mateus, pastor Mateus, ele ministra. Não precisa de uma banda grande, isso é o que o meu coração sente, eu gosto demais. Então, se eu pudesse, o pastor Mateus continuaria conosco lá em Vila Conde, pastora Jéssica continuaria conosco em Vila Conde, uma mulher de Deus, passaram por provas e tem passado. Por mais que a gente esteja cansado, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa junto.
Por mais que às vezes a gente não tenha o dinheiro suficiente, mas a gente dá um jeito. E Ele tem a liberdade de dizer: tem comida aí? Quando eu pergunto, mas já está no meio do caminho, já está na Anchieta. É isso que me apavora, né? Vem. Nós servimos um Deus que é provedor. Sempre terá um lugar à mesa. Como sempre terá um lugar à mesa de Deus para mim e para você. A mesa não é pequena. Ela não tem o meu número de cadeira, né, Magda? Todos somos convidados a chegar a essa mesa. Qual é a tua cisterna que você está insistindo em manter? Eu tenho algumas, eu fui ministrado a respeito de algumas na minha vida. Eu preciso desativar. Tem coisas que é difícil dar a Deus, né? Mas a gente precisa fechar aquele ciclo e dizer: encerrou. Insistir em ficar com aquilo que Deus já encerrou é o nosso maior erro. Vai ser muito difícil brigar com Deus. Não tente. Deixa aí. E aí requer de mim e de você uma dependência, como só os homens de Deus podem nos ensinar. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram. Acham que um culto é suficiente para mantê-las. Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou através do profeta Jeremias. Amados, quando nós optamos por cisternas, deixando a fonte da vida, deixando de falar com Deus todos os dias, porque todos os dias Deus tem uma porção reservada para mim e para você. Eu e você não podemos ficar com testemunho de 20 anos atrás, amados. 20 anos atrás Deus fez tal coisa. 20 anos atrás Deus operou tal coisa. Quando estávamos na Metodista, bons tempos, tempos áureos, foi. Daqui para frente é ribanceira abaixo. A gente tem que inclusive tirar o olhar daquilo, esquecer que um dia existiu qualquer coisa parecida com aquilo que a gente viveu há 30 anos atrás. Mas é difícil tirar isso de dentro, sim ou não? É difícil tirar daqui de dentro. É difícil tirar daqui. É difícil fazer com que a imagem não chegue aos nossos olhos. Que vozes cheguem aos nossos ouvidos. Que palavras não foram ditas. Tantas coisas que a gente viveu. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Mas o velho tem que sair. O velho tem que dar espaço para aquilo que Deus tem para nós. É fácil? Não, nunca foi. Nunca será. Às vezes a base de choro e ranger de dente. É difícil, mas não é impossível. E Deus está conosco. Porque nós preferimos então encher as nossas cisternas ao invés de irmos diariamente à fonte? Porque todo dia tem água fresca. Todo dia tem um maná novo. É a experiência do deserto. Todo dia tem um maná e não adianta guardar. É sobre isso. A ordem foi: não queira guardar, porque eu renovo todos os dias. A minha graça se aperfeiçoa em cada um de nós.
não apenas nas alegrias, mas também nas lutas e dificuldades. Todos os dias, nas provas, somos lapidados. Todos os dias o Senhor tem uma porção nova do seu maná. Nós precisamos voltar a viver e entender profeticamente. Se nós não entendermos o tempo que nós estamos profeticamente, nós vamos ficar pelo caminho. Nós vamos ser tentados a criar cisternas, achar que elas serão suficientes, que os cultos que nós fazemos serão suficientes. Não será daqui para frente, amado. Não será mais suficiente. O Senhor está requerendo isso de mim, de você. O Senhor está requerendo isso, Ele está mexendo conosco, Ele está abalando as nossas estruturas, Ele está mexendo de dentro para fora. Ele está dizendo que nós precisamos construir bases, não é? Bases sólidas, não mais algo que parece, não pode parecer, tem que ser em cima da rocha, tem que ser na palavra, tem que ser, né, sobre a orientação dEle. Se não for assim, nós vamos ser pegos de surpresa. Aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Aleluia, glória a Deus. Amados, quando nós somos convidados a buscarmos isso diariamente, a algo novo diariamente, a uma fonte que eu posso recorrer todos os dias, isso tem a ver com relacionamento. Deus nesses dias está requerendo de mim e de você relacionamentos saudáveis, familiares. Quando nós pensamos no tema da família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué caminhou com Moisés, sim ou não? Josué viu milagres, coisas extraordinárias. Isso apavorou Josué quando agora chega para ele: agora você que tem que conduzir esse povo, você precisa terminar esse percurso. Senhor, mas abate sobre a nossa alma talvez inúmeras perguntas. Eu não vou dar conta. Moisés era experimentado, foram 40 anos. Moisés viu milagres, Deus falava com esse cara, Deus fazia coisas extraordinárias com esse homem. E agora? Eu estou perdido. Você se sentiu perdido? Eu me sinto todo dia, às vezes mais de uma vez num dia só. Assim, eu tenho a sensação que é, depois tenho a sensação que não é. Eu tenho a sensação que eu acho que está bom, depois não está bom. Esses homens, não foi diferente para eles, amados. Não foi. E se nós não estamos em crise nenhuma, nós já estamos, pode contar, pode ter certeza que a crise, ela vai se abater sobre ti em qualquer momento. Se nós estamos buscando a face de Deus e a fonte dessas águas, isso vai mexer com a nossa estrutura. Ele vai colocar coisas no lugar que estão fora do lugar. Ele vai ajeitar até mesmo a pedra. Você está construindo a pedra, mas Ele vai ajeitar a pedra. Ele vai ajeitar o fundamento. Ele vai ajeitar o nosso jeito de ver as coisas, de falar. É um Deus que vai cuidando e lapidando de mim, de você, porque nós somos, não apenas, alguém já ouviu assim: você é a menina dos olhos do Pai. Nós somos as meninas, os meninos, os varões e as varoas. Nós somos escolhidos por Deus. Talvez seja essa a melhor palavra para uma igreja. Para nós que somos adultos, nós somos escolhidos, amados. E ao sermos escolhidos, nós também fomos vocacionados. Cada um de nós foi vocacionado por Deus. Cada um de nós foi chamado. E uma particularidade do reino, no serviço, na igreja, como não apenas na sociedade. Talvez eu e você tenhamos lá uma posição, algo muito importante no nosso serviço secular. Mas no reino de Deus não é diferente, amado. O abrir e fechar as portas da casa do Pai, o preparar, o organizar a casa, preparar o culto, preparar a liturgia, preparar o louvor, preparar o bazar, preparar as ações, tudo isso é importante para Deus. Talvez para os nossos irmãos não seja um desmérito, talvez ter que limpar o banheiro. Mas se o teu coração, você sabe que quem você está servindo, amado,
é só um banheiro. Isso não te diminui. O preparar e cuidar de gente, amado, isso nós precisamos entender que isso é um privilégio para nós. Se nós ficarmos esperando, hoje pela manhã nós tivemos uma aula, pela manhã na escola dominical, a professora, ela trouxe o tema sobre fidelidade. Em outra tradução, fidelidade, ela pode estar talvez em algumas traduções como fé. Fidelidade ou fé. Fidelidade. A fidelidade de Deus deve nos constranger sempre. Fidelidade. Na minha incapacidade, Deus continua sendo operoso, cuidadoso. Na minha imprudência, Deus continua sendo Deus, pastor Ivani, cuidando de nós, nos livrando do perigo da morte, segurando a mão. Segurando a mão. Não sei quem já passou pela experiência de quase morte. Ela é apavorante. Quem já passou pela experiência do leito, quem passou pela experiência de entrar numa sala de cirurgia e não ter a razão, não saber se vai sair, se vai voltar ou não. Amado, quando nós temos a experiência, essa experiência que nós vamos vendo a nossa vida, perdemos totalmente o controle. Tudo que nos resta, ou que vê no nosso coração, Senhor, você não pensa mais nada, só Senhor, poupa a minha vida, ou então segura na minha mão. Segura na minha mão, porque eu nada posso fazer. Nada. O que a gente pode fazer? Nada. O que eu posso garantir? Nada. O que nós somos, amados? Totalmente dependentes. Mas dependentes de um Deus que é presente. Um Deus que está conosco, um Deus que nos chamou, um Deus que se apresenta como a fonte, não cria outros caminhos, não busca outros deuses, não adore, não coloque a sua esperança, a sua fé em nenhum outro lugar. Seja fiel a esta palavra, seja fiel a mim como eu sou fiel a vós. É isso que o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite. Ele continua sendo fiel à palavra dele para a sua igreja. Lembrar e irmos deixar o Senhor ministrar sobre o fruto do Espírito, sobre os nossos dias, amado, é de extrema importância. Porque talvez alguns de nós lembramos muito do amor, mas esquecemos da paz. Talvez queremos muita alegria, mas não queremos nada sobre o domínio próprio. Faço o que eu bem entendo, a hora que eu quero. Passa por cima do outro igual um trator. Desrespeita, amado. Esses dias o Senhor tem falado aos nossos corações sobre honra. Honra. E para aprender sobre honra, nós temos que olhar para Deus. Quando nós pensarmos sobre honra, não olha para homens, olha para Cristo Jesus, que honrou o Pai até o fim. Olha para as pessoas, amado, e não as honre por elas mesmas, mas honre por aquilo que Cristo fez por nós. E Ele faria isso por ele, por ela, faria por todos nós, e vai fazer até o fim. Vai cuidar de nós. Mas nós precisamos ser fiel a Deus, fiel à sua palavra. Nós não podemos ter outra preferência, outro caminho a não ser a fonte da vida. Ninguém sobrevive, amado, de estoques em sua vida espiritual. Não adianta estocar. Não adianta estocar monte, experiência de monte. Foi. Quem já teve a experiência de monte de ver gravetinho aceso? Mas foi. Se você hoje você for, você não vai ver. Certamente você não vai ver mais gravetinho aceso. Foi essa porção, foi essa estação, passou. Deus queria falar num tempo, e Ele usa o que for necessário. Naquele tempo Ele usou os gravetos, usava as folhas, usava tudo. Alguns tentavam levar os gravetos para casa. Chegava em casa, cadê o graveto? Apagou, porque era lá no monte, o mistério era no monte. Alguns receberam dente de ouro, outros foram curados de maneira extraordinária, foram batizados pelo Espírito Santo, falando em outras línguas, foram curados da sua religiosidade, foram libertos, talvez gago, talvez com a língua presa, com a timidez, e Deus trabalhou, Deus operou.
E Deus continua fazendo isso, porque Ele é a fonte da vida, é fonte de poder. Ele tem tudo isso, mas requer de mim e de você um relacionamento. Ninguém sobrevive, então, amado, estocando experiências. Enche o tanque, né? E aguenta aí 40 anos, dias de caminhada no deserto. O pessoal no deserto recebia a orientação, a comida, o maná é diário. A minha vida com Deus de oração é diária. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A tua vida com Deus, o teu culto não é só de domingo, é todos os dias. É um culto diário. Não precisa do ministério de louvor, você é o próprio cantor. Não, você é o próprio pastor. Você é quem faz a liturgia. É você que contempla o que precisa ser colocado nessa liturgia. Se vai ter mais testemunho, se vai ser um maior tempo de oferta para os campos missionários. E aí é o que está cheio no teu coração. E essa liturgia vai ser construída da maneira que Deus tem trabalhado dentro de você, no seu olhar, na sua espiritualidade, no seu chamado e na sua vocação. Se dentro de você queima conhecer mais as coisas espirituais, certamente você vai dedicar um tempo maior, e os temas das pregações serão cura interior, libertação, restauração de relacionamento. O que mais pode ser, hein? Uma vida plena com o Espírito Santo, andando com o Espírito, orando em Espírito, tendo visões espirituais. Vai depender disso, do que está dentro, do que Deus tem trabalhado com você, tem te usado. Erramos, amado, em não buscarmos a renovação diária em Deus. Como declarou Smith, se há algo que desgraça, que desagrada a Deus, é a estagnação. Andarmos, estagnarmos, ficarmos como água parada, como homens e mulheres que não têm mais o que aprender, o que fazer. Isso para Deus desagrada, desabona a Deus por tudo que Ele fez. Amado, eu e você fomos chamados, nós somos pedras vivas, cartas vivas de Deus. Nós somos chamados para falar ao maior número de pessoas possíveis o que Ele fez naquela cruz, e que Ele tem uma resposta para as nossas dúvidas. Ele tem uma resposta para cada pergunta, Ele tem um caminho, Ele tem algo para mim, para você. As pessoas lá fora precisam de nós. Essa igreja só vai manter, ela só vai continuar por mais 42 anos, se esse trabalho continuar sendo feito. Os nossos pais não estão mais aqui, os nossos avós não estão mais aqui para trazer os filhos e os netos pela mão, andando pelas ruas, não importando se há carro ou não há carro, se há dinheiro ou não há dinheiro, se choveu ou não choveu. Quem há 40 e poucos anos atrás construiu o que hoje tem aqui, amado, foram homens e mulheres que não estarão aqui talvez nos próximos 40 anos. Goste você ou não, ache você isso ou não, inclusive o Senhor pode me recolher e te recolher a qualquer momento. Os prováveis podem se tornar, não é? Os improváveis dos próximos anos. Então o Senhor conta com quem? Comigo e com você, para que essa obra não pare, ela não cesse, mas ela continue queimando, pulsando dentro de nós o desejo de mais pessoas continuarem esse legado, porque no fundo tudo tem a ver com legado. É aquilo que vai ficar, é aquilo que Deus delegou para mim, para você. Creio que essa é uma área importantíssima a ser conservada em nossas vidas. Não há nada que nos aproxime mais de Deus do que o nosso relacionamento diário com Ele. Essa ideia de se beber da fonte, ela é usada por Deus em toda a Bíblia. Creio que isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta em relação ao nosso relacionamento com Ele. João 4:10, João capítulo 4, versículos 10, 13 e 14. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e que é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e lhe daria água viva. Então Jesus também responde: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 10 vem falar sobre esta fonte que jorra, e ela não jorra apenas por uma sede momentânea. Eu e você, talvez, quantos copos de água você já tomou? E essa sede vai continuar, e vai continuar. O tempo está muito seco, a gente acorda às vezes até para beber água, porque a boca está seca, o nariz está seco. Mas o Senhor está falando sobre algo muito maior, algo superior, algo que vai além, algo que eu talvez não consiga nem imaginar, que é a respeito deste lugar, dessa geografia, desse lugar que Deus está preparando, aonde Jesus já se encontra, e também nos lembra que para lá nós vamos, em nome de Jesus, amém, amados? João 7, 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Apocalipse 7, 17. Agora vai, pastor, agora é por fim. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso aqui é para glorificar a Deus, porque hoje eu e você estamos passando por lutas e provas, amados. Estamos enfrentando alguns que já estão por mais de 60, já estão enfrentando as dores nas juntas, medula, nos ossos, nos dentes, no ouvido, o que mais? No rim, no baço, né? Tudo começa a falhar, dói a raiz do cabelo, a sola do pé, é unha encravada, é dente cariado, que mais? Tudo isso é parte desse tempo, desse mundo. É essa prova, cabelo cai, cabelo cresce, pinta, né? E tem que pintar de novo, e pinta de novo, e pede a Deus dinheiro para pintar de novo, né? Porque ficou bonito, agora você precisa de recurso, pede a Deus e Ele te dará. Mas o Senhor está falando para mim e para você, pois o Cordeiro, amado, quem é o Cordeiro? Que está sentado no meio do trono, os apacentará. Ele está no meio do trono, Ele já veio, Ele mostrou, Ele se apresentou: eu sou a fonte das águas. Não cria cisternas, não busque nenhum outro caminho, não se detenha a nada, não pare na roda dos escarnecedores, não se detenha a nenhum outro percurso, não deixa nada desse mundo roubar o teu coração, não deixa nada desse mundo desviar o teu olhar, não deixa as lutas, as provas, os desafios, os sabores dessa vida, as quedas. Levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos para o alto e clame ao Senhor da vida, aquele que é fonte de água, aquele que diz para você: eu vou te apacentar, eu também vou te guiar, e eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima, amado. Alguém que vai cuidar de mim e de você, alguém que tem cuidado e cuidará na eternidade. Isso tem a ver com a vida, a eternidade, aquilo que está proposto para aqueles que nele creem e esperam. Aleluia. A fonte não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também exprime a ideia de que não é necessário estancarmos ou armazenarmos águas, porque nós podemos dar preferência e devemos dar a preferência e optarmos sempre pela fonte. É Jesus, é tudo sobre Ele, nada sobre nós. É tudo sobre Ele, o poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, a majestade é dEle. É por Ele que nós estamos aqui, amado. É por Ele que essa igreja está de portas abertas, assim como todas as outras. É por Ele. Se há poder, se há cura, se há milagre, se há visão, é por conta de Jesus. Se Deus continua falando em sonhos, é porque é Jesus. Se Deus continua fazendo milagres, é porque é o cumprimento da sua palavra e da sua promessa. Se eu e você estamos sendo consolados, como certamente todos nós em algum momento estamos sendo consolados, desde o menor ao maior, consolado nas nossas crises financeiras, na nossa dificuldade, na nossa angústia.
que se torna talvez a noite difícil de enfrentar. Algumas pessoas, quando chegam ao entardecer, o desespero abate a sua alma. E não adianta ler, ó alma, porque estás abatida e aflita, porque estás cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Essas palavras elas saltam aos nossos olhos, mas o coração está cheio, o medo tomou conta, perdeu-se o controle, se demorou demais, a sua cisterna ficou muito grande. Você criou uma cisterna enorme para reservar o maior número de água, e agora você não dá conta de sair dela. E talvez você tenha gritado dentro, você tenha gritado para sair, você tenha chamado a atenção, mas a impressão é que ninguém ouve. Isso é uma tática do inferno e do diabo. Saiba que se você gritar a Deus, aonde Ele está, Ele ouve. Amada igreja, não deixa o diabo te iludir, te enganar, roubar o teu lugar de filho e de filha. Você foi chamado e você foi escolhido. Você foi batizado em nome de Jesus. Você é um crente. Você é um filho e uma filha de Deus. O que eu e você precisamos, amado, é nos posicionar e saber, toda hora que nós acordamos, todo dia, eu sou filho e filha do Deus Altíssimo. Aquele Espírito que veio estava sobre Jesus, está sobre mim. Espírito esse que me capacita, que me habilita a orar, crendo, não duvidando. Porque é por isso que nós somos levados, mudamos, somos levados como palha ao vento. Porque oramos sem crer, a nossa oração tem que ser crendo. Por isso que a melhor oração é a oração da palavra. Ora na palavra para você não ter medo e não deixar o diabo te convencer que não adianta orar, porque a tua oração não sobe do teto. Não adianta orar, porque nada acontece. Só se você estiver fora da palavra. Porque se você estiver dentro da palavra, amado, espera e creia que o Senhor te responderá. Mas não deixa Ele roubar a certeza e a segurança do teu coração. Decida hoje, investir em seu relacionamento diário com o Senhor e fazer disso a sua fonte das águas vivas. Não deixe de se levar pelo desejo de cavar cisternas. Não se acomode achando que um culto é suficiente. Sabe por que os nossos cultos, muitas vezes, você tem a sensação que nada aconteceu? Porque certamente você e quem está ao seu lado não se preparou para o culto. Sabe por que os cultos nós temos a sensação que o Espírito Santo não passou nesse lugar? Porque eu estou vazio, você está vazio, e a sensação é que parece que nada de novo tem. É mais um culto. Por isso que se você vir e não vir, também está tudo bem. Agora, se você queimou o teu coração todos os dias, durante a semana, para que você, Deus vai falar na próxima semana. E não importa, não é quem está aqui falando, é o que sai, é a palavra de Deus que vai chegar ao teu coração. Porque eu quero ouvir algo novo, Senhor, da tua parte. Se o pastor não falar, usa os bancos, que ele dê choque. Se o pastor e o banco não for suficiente, levanta um cachorro, uma mula. No passado não usou uma mula. Amado, Deus usa o que Ele quiser para falar com o seu povo. Mas eu preciso me preparar de segunda a segunda. Desde agora para o próximo culto. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não estou indo lá para cumprir tabela. Eu não vou lá para ter o meu nome na lista de chamada, na estatística da igreja. Eu vou porque eu vou para te adorar. Eu vou para a tua casa, eu vou para o teu templo. Eu vou para ouvir, eu quero ver a tua face, Senhor, na vida do meu irmão. Eu quero estar cheio, transbordante. Eu quero exalar isso, essa alegria. Pastor começou, eu estou com o meu coração alegre. Essa alegria, porque, amado, nós estamos na casa de Deus. Estamos aqui no nome do Senhor, pastora. E milagre pode acontecer nessa noite. Você crê nisso? Um enfermo pode ser curado. Um oprimido pode ser liberto, amado.
As escamas dos nossos olhos podem cair nessa noite. Se há cisternas, se há ciladas do inferno, se há qualquer tipo de investida, seja nossa, seja do inferno contra nós, cai agora por terra em nome do Senhor Jesus. Essa cisterna vai ser despedaçada, não vai ter tranca, não vai ter porta, não vai ter ferrolho, amado, porque o nosso Deus é poderoso para despedaçar toda e qualquer tentativa contra nós. Quando o Novo Testamento, amado, relata a maneira pela qual a igreja reagia à visitação do Espírito Santo em seus dias, ele destaca o aspecto da relação diária com o Senhor. Quer saber como que nós podemos ser uma igreja e devemos ser essa igreja? A primeira igreja, a igreja que foi visitada pelo Espírito Santo, aqueles homens reunidos, eles não tinham ido uma ordem de culto, não tinha liturgia, não tinha hora para começar nem hora para terminar, mas eles receberam algo que os preparou para tudo isso que hoje nós vivemos. Certamente muitas coisas eles deixariam de lado, eles mudariam a nossa liturgia, mudariam todo o nosso jeito de ser. E assim, quando nós lemos Atos 46, 47, para finalizar agora, diariamente, não é apenas um domingo, mas diariamente, Atos 2, 46, 47, perseveravam unânimes, aonde? No templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus de todo o coração, e com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Amém, amados? Dia a dia o que ia sendo salvos. Amado, é todo dia. No templo, na casa, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós precisamos revisitar os nossos corações. Eu creio que nós precisamos revisitar as nossas rotinas, nossas agendas, e perguntar e olhar sinceramente a partir da manhã, qual o primeiro tempo, o que você faz nas suas primeiras horas do dia? Como que você começa o seu dia? Murmurando? Contemplando a face de Deus? Como que eu começo os meus primeiros dias? Quais são as primícias do meu dia, da minha semana? Quais são as primícias, amado? É algo que eu e você precisamos rever todos os dias. Talvez das 6 horas em diante você precise entrar como eu entro, das 5:30 em diante, a rotina das crianças para a escola. E aí eu preciso perguntar, eu não tenho outro tempo, então você precisa acordar mais cedo. Pastor, eu não consigo e não vou. Isso é problema seu. Mas se eu quero viver algo mais, eu preciso dar mais. Eu preciso entender algo que nós temos dificuldade como povo metodista: primícias. As primícias do nosso tempo, as primícias do nosso salário, as primícias da nossa vida. Porque Cristo é a primícia dentre os mortos. Ele é a primícia da vida e a primícia daquele que morreu e ressuscitou. E nós cremos na ressurreição, sim ou não, amada igreja? Nós cremos e queremos milagres, sim ou não? Então se dedique mais, doe mais, oferte mais, seja generoso, seja pontual, seja constante. A minha vida, amado, se eu quero mais poder de Deus, mais eu preciso buscar, mais a face de Deus eu preciso ver, mais conhecer de Deus eu preciso. Isso tem a ver, não dá para fugir de uma vida de oração, uma vida de jejum. Há crentes que não oram, há crentes que não oram de jeito maneira, não precisa orar. Quem te convenceu que você não precisa mortificar a tua carne? Quem foi que disse que sem jejum você vai vencer as provas, as tentações, os pensamentos de morte? Quem disse, se o próprio Senhor disse que há certos demônios, certas situações só podem ser vencidas com jejum e com oração? Amado, é uma escolha. Assim como é uma escolha nessa noite: ou você vai à fonte das águas, ou você cria cisternas, continua criando cisternas. Mas o Senhor hoje te dá uma escolha. De tudo que você pode escolher, escolha a face do Senhor.
Escolha beber dessa água. Escolha beber da água que nunca mais te levará a ter sede. Escolha o pão da vida, amado. Escolha obedecer a Deus. Escolha não negociar nada, amado. Não escolha outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Amado, Josué fez uma escolha no final de tudo. Depois que o povo estava totalmente tranquilo, estava em casa, sentado, comendo caldo. Ele estava lá, a mesa preparada, tudo preparado, várias opções de caldo, de água, de suco, água com gás, água saborizada. Amado, estava uma maravilha. O suco direto da videira, estava lindo demais. Mas ele precisou se posicionar e dizer: olha, tudo isso aqui está muito bom. Ele percebeu que o povo já estava novamente buscando formas de criar cisternas. E ele fala uma coisa que é a razão. 42 anos de vida e missão dessa igreja, 42 anos de Jardim P, 42 anos de família sendo abençoada nesse lugar, e muitas outras que serão abençoadas em nome de Cristo Jesus. Porque homens e mulheres escolheram, dentre tantas coisas que nós podemos fazer, uma coisa nós fazemos, disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos beber dessa mesma água que durante 40 anos eu bebi no deserto. Eu e a minha casa, apesar e a despeito de todas as provas e lutas e dificuldades, altos e baixos, eu continuarei a servir ao Senhor. Essa é a minha escolha. Talvez os nossos filhos hoje optem, talvez por construir cisternas. Sei, talvez eles estão numa escolha e o teu coração está rasgado, está ferido, porque eles estão longe do Senhor. Eles estão construindo outras histórias, eles descobriram alguns atalhos e vão embora. E o teu coração sangra, coração de pai e de mãe sangra, sofre, porque você sabe que ali é um caminho de perdição e talvez não tenha volta. Mas que eu e você possamos declarar como povo dele, família dele, homem e mulher de Deus, servo e serva do Senhor, autorizados, validados por Ele, pelo seu Espírito, amados, para dizer: eu, a começar em mim, servirei o meu Senhor até o fim. Seguirei até o fim, porque eu quero viver o que está em Apocalipse 2:10. Aquele que for fiel, eu dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero te convidar a entrar em adoração. Eu quero te convidar, antes do pastor começar a tocar, eu quero te encorajar a declarar palavras proféticas sobre este lugar, a declarar palavras proféticas sobre a tua casa, a declarar palavras de vida sobre a tua mente, sobre o teu coração. Ó Espírito Santo, Tu és, ó Deus, a razão do nosso louvor nessa noite. Mais uma vez, declara isso ao Senhor: eu te adoro. Se você é um homem ou uma mulher que tem uma intimidade com o Senhor e o adora e tem a liberdade, esse é o momento de orar em espírito e em verdade, de declarar: Senhor, eu te amo. Senhor, nessa noite eu estou lançando mão das cisternas que eu criei e trouxe até aqui. Dessa noite eu não saio dessa casa, eu não saio da tua casa, eu não saio, ó Deus, ó Pai, da tua presença, ó Deus, ó Pai, Deus, querendo, Senhor, ó Deus, viver as coisas do passado. Ó Deus, eu abro mão, Senhor, ó Deus, ó Pai, ó Deus, de toda vergonha, de todo pecado, Senhor. Se alguma coisa me prende, se alguma coisa me liga a cisternas humanas, eu quero abrir mão nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua casa, fala com o teu povo, fala conosco. Espírito Santo, queima dentro de nós, ó Deus, ó Pai, como fogo, Senhor, ó Deus, queima
queima, Senhor, ó Deus, ó Pai. Queremos sentir o nosso corpo queimando, queremos sentir as nossas estruturas sendo abaladas. Queremos, ó Pai, Deus, sentir e ouvir a Tua voz. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, as vozes de muitas águas, Senhor. O barulho das águas, Senhor. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, fala conosco, Senhor. De maneira que ouçamos, Senhor. Oh Espírito Santo, Senhor, ministra, Senhor, liberta, restaura. Diz o Senhor que Ele é o mesmo, Ele é a mesma fonte, é a mesma água. Espírito Santo, fala conosco. Tua presença vale mais que o ouro, Tua presença vale mais que a prata. Adoremos ao Senhor. Tua presença vale mais que o ouro, Tua presença basta, Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amados, a pastora vai orar. Vai ser uma canção de Deus aqui. Nós não podemos esquecer, amado, de uma coisa. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Que todos os dias eu preciso diminuir para que Ele cresça. Todos os dias. Todos os dias. Porque a porta é estreita. Não esqueçamos, nós podemos construir portas grandes, espaçosas, mas a porta que nos levará à vida eterna, a fonte dessas águas, ela é estreita. Certamente eu e você vamos ter que nos dobrar, nos abaixar para nela entrar. Vamos cantar esse louvor e aí a pastora vai orar por nós. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. De ti. Menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os menos de mim e menos de mim e menos de mim, menos de cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade. Oro como não ia ser basta. Como não ia ser e quem quando como não ia ser oh Deus, daqui minha forca reve achar. Mais uma vez, oh Deus, nós estamos aqui, oh Deus, nos desfazendo de toda a nossa sabedoria humana, de toda a nossa vontade humana, e dizer: eis-nos aqui, oh Deus, aqui está a sua igreja, Pai, andou e a sua debasteiandecante. Oh Deus, andou raçubiandecante, aprendemos muito com essa palavra, Deus. Andei menos de mim, ó Pai, e mais de ti, na cama, nábia, cerebasa, Pai. Andou que a sub que anda, remenei, que achar. E muitas vezes, Deus, sabemos, ó Pai, que para que ter mais de ti, Senhor, nós precisamos desse compromisso, Pai. Não é somente vir somente à igreja, Pai, mas nós temos uma intimidade maior com o Senhor. E muitas vezes nós temos que renunciar muita coisa. Renunciar a carne para que teu Espírito venha vivificar. É assim, ó Deus, apresento, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Eu sei que todos nós aqui temos andou a subandecante, somos cristãos, ó Pai. Andei a subandecante, mas também se o Senhor nos deu essa palavra, porque o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer muito mais de nós, ó Pai. E começa por mim também, ó Deus, mas que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que sem ti nada somos, ó Pai, sem ti nada temos, dependemos totalmente do Senhor. Mas eis-nos aqui, ó Deus, para que a glória do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas, nós possamos renunciar, mesmo que muitas vezes, ó Pai, com lágrimas nos olhos, mas nós cremos, ó Pai, que o Deus que nós temos buscado, o Deus que nós temos clamado, Ele já está aqui, Ele tem feito, Ele não canagaçu, de que menei que eu for, que a reve achar. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por essa palavra, amados. Renunciar muitas vezes na raça subiandecante. Às vezes a pessoa quer ser poucas coisas, às vezes você tem que renunciar um dia, uma família, às vezes um aniversário, tantas coisas. Nós deixamos de vir à casa do Senhor, porque esse momento é interessante, é bom para nós aprendermos, para nós sermos cheios das verdades do Senhor, para nós ficarmos uma intimidade maior com o Senhor. É bom estarmos aqui em união, na comunhão, no mesmo propósito, para que a glória do Senhor seja manifesta. Então, não é só virmos na igreja, mas nós temos essa intimidade, essa comunhão, para que Deus venha manifestar a glória dele. Amém, amados? Eu vou já passar a palavra. Vem aqui um pouquinho, meu pastor Luiz está aqui comigo, pastor Luiz. Amém? E eu vou passar para ele dar a bênção apostólica, porque estamos com o horário avançado, amém? Depois do culto, com certeza, você que quer, não tem pressa, quer estar orando, a gente vai estar orando, amém? Pastor Luiz, esses dias ele está quietinho assim, porque ele teve um infarto, né?
Passamos por esses dias assim bem aflito, bem angustiante. Foi 2 infartos assim em seguida, mas eu sempre falo para ele assim: se o Senhor ainda tem propósito conosco aqui na terra, é por isso que nós estamos aqui. Então eu creio que Deus vai continuar manifestando a glória dele. Eu sei que Deus vai assim fazer, realizar, porque Deus, ele é fiel. Amém, amados? O pastor Alexandre falando, né, que não é porque nós temos um compromisso, não é que nós temos uma intimidade, que nós não vamos passar por aflições. Através das aflições nós conseguimos ter uma intimidade maior com o Senhor e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse processo tão difícil. Então eu estou vivendo um processo difícil porque eu e ele, nós temos um ministério, um pequeno ministério lá em São Bernardo, mas os pastores, nós dois. E sem ele fica muito difícil. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, porque quem abriu essa porta não foi o Senhor, não fomos nós, foi o Senhor que nos deu, que abriu essa porta. Então, se o Senhor tem um propósito conosco ainda aqui na terra, então eu sei que esse processo nós vamos passar, passagem, para até mesmo nós nos cuidarmos, amém? Porque nós que cuidamos de igreja, nós deixamos de cuidar de nós para cuidar da igreja, e às vezes o Senhor permite algumas situações até para nós podermos se separar um pouquinho. Então o pastor Luiz está quietinho assim, porque ainda é muito recente, e ele teve teve 2 infartos, mas o Senhor até aqui ajudou, até aqui sustentou, amém, amados? Eu tenho certeza que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Então tome essa palavra para você e pratique, vive ela. De que forma? Fazendo ela, renunciando à sua própria carne, amém, amados? Renuncie à sua própria carne, para que o Espírito vivificar em nós, e cada dia, porque Deus ainda conta com uma igreja que clama, que busca, uma igreja que obedece. Sem obedecer, nada vai acontecer. Nós temos que ter, se Deus nos deixou aqui, amados, tudo isso que tem acontecido, sabemos que Deus está voltando, Jesus está voltando, mas se nós estamos aqui é porque Deus ainda quer fazer de cada um de nós pessoas melhores, e para nós sermos pessoas melhores, nós temos que renunciar muitas vezes, buscar primeiras coisas do alto, e todas as demais coisas o Senhor vai assim acrescentar na minha vida, na sua vida, e a glória do Senhor vai ser manifesta, amém, amados? Eu vou dar ao pastor Luiz, já para estar encerrando. Se você precisar, tiver essa necessidade, com certeza a gente poderá estar orando, amém, amado? Deus abençoe você, abençoe o pastor Alexandre por essa palavra abençoada. Eles são bênçãos, nossa filha. Eu gosto de brincar com eles, porque tenho idade para ser pai deles, né? Mãe deles. E eu falo para eles assim: eu não posso nem competir com vocês, né? Então quando eu preciso, eu falo com os universitários, porque eu e o pastor Luiz já somos quase uma senhora. Eu sou quase uma senhora, o pastor Luiz é quase um senhor. Então, quando nós nos sentimos apertadinhos, nós procuramos os nossos universitários que Deus preparou para nós, tá aprendendo com eles e somando com eles, para que a glória do Senhor seja manifesta, amém, amados? Deus abençoe você. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja, a noiva de Cristo, o Senhor Jesus, amém? Graças damos ao Senhor, né? E eu quero dizer, não desista, persista. Tu, porém, vai até o fim, para Ele dar a coroa da vida eterna. Eu sei que Deus tem um propósito em nossas vidas. Passamos por várias tribulações, mas o Senhor diz: tenha bom ânimo. O Senhor venceu, você também vai vencer em Cristo Jesus, amém? Que nós possamos ir para os nossos lares crendo que o Senhor que começou essa grande obra na sua vida, na minha vida, Ele é fiel, Ele é justo assim, para poder cumprir. Mas a nossa parte temos que fazer, ir até a fonte, né? Que é Jesus. E não deixa, irmão, de ir até a fonte, sabendo que Ele tem, que jorra água viva, direto. Só nós irmos buscar, né? O Senhor diz: buscai-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Amém, igreja? Eu fico muito alegre, pastor, e quero dizer que desde o momento que o pastor Alexandre e o pastor Eduardo foram visitar, né, eu enfermo, foi me visitar, falei: pastor, eu quero
ver o devocional todos os dias, né? Que o pastor Eduardo coloca no WhatsApp. E eu estou ali ouvindo, viu? Todos os dias. E é uma bênção, viu? Vocês têm um pastor abençoado, tenha certeza, amém? E pastor Alexandre, é uma bênção, a palavra realmente revelada na tábua dos nossos corações, que nós possamos sair daqui crendo, né? Crendo e não abrindo mão, né, do Senhor em nenhum momento, amém? Vocês possam estender suas mãos e receber a bênção. Pai, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e todo o povo de Deus diz amém. Aplaude ao Senhor para a glória de Deus. Queridos, pode assentar só um pouquinho? Não vou demorar.